Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos aí passando por uma excelente semana, né? Na aula de hoje, nós vamos falar, então, sobre o ciclo 3. E no ciclo 3, nós estamos falando sobre as tecnologias e a questão delas nesse nosso contexto profissional. Como que elas influenciam a nossa questão, como que dentro desse nosso novo perfil profissional, dentro dessa nossa relação profissional, a autonomia, o plágio, a autoria, como que tudo isso se relaciona dentro desse nosso contexto, né? E aí, quando a gente viu esse ciclo inicial, as aulas que estão disponíveis lá para vocês, nós temos aí 3 aulas disponíveis. Numa aula, eu passo para vocês a questão da autonomia. E aí, gente, quando a gente fala em autonomia, a gente precisa compreender que nós não estamos falando de fazer sozinho. Não quer dizer sozinho, não quer dizer que você não possa contar com ninguém. Mas autonomia quer dizer você mesmo, ou seja, tome para si a sua própria formação, a responsabilidade da sua formação, a responsabilidade do seu desenvolvimento profissional é algo que depende de você, né? Então, não quer dizer não contar com os outros, mas precisa que a iniciativa parta de você. E isso, dentro do nosso contexto profissional atual, tem sido uma característica muito desejada, né? Ou seja, tem muita relação a você não ficar num processo de dependência, depender de tudo e de todos sempre. Isso é uma coisa negativa dentro de um perfil profissional que nós temos atualmente, né? Na nossa aula 2, nós estamos falando de interação e de interatividade. É mais para que vocês possam compreender que existem diferenças entre esses dois conceitos. Quando a gente fala de interatividade, nós estamos falando de uma relação com a máquina. Então, quando vocês fazem uma atividade objetiva aqui no ambiente, é interatividade. Quando você usa o controle remoto da sua televisão, mesmo que seja a sua Smart TV, mesmo que a sua TV converse com você quando você vai sair do quarto, mesmo que você fale com a Alexa, com a Siri, com qualquer um desses aplicativos, ainda assim, isso é interatividade, porque não existe relação humana, existe uma relação com uma máquina. Quando a gente fala em interação, nós estamos falando da interação entre pessoas. E é nesse processo que a gente se forma enquanto sujeito e no nosso ambiente social. Então, por exemplo, é muito mais fácil fazer uma atividade sozinho, objetiva, eu e a máquina, ela não discorda de mim, ela não discute as minhas opiniões, do que participar de uma atividade em grupo. Eu sei que é muito mais fácil, né? Mas é no momento da interação com outra pessoa que você revê as suas crenças, que você coloca em xeque as suas certezas, né? Então, no ambiente de trabalho, a mesma coisa. Às vezes, a sua liderança, ou você mesmo como líder, você prefere fazer aquilo sozinho, só que isso acaba colocando você numa situação na qual aí você fala assim, ninguém discorda de mim. Não, não é que ninguém discorda de você, é que você não se colocou num processo de interação com outra pessoa que se possibilitasse receber esse feedback de forma nesse ambiente de relacionamento aí, compartilhado. Então, a questão da interação, nessa nossa unidade, a gente entende e a biografia trabalhada nessa unidade, os textos trabalhados nessa unidade, eles nos levam a esse tipo de discussão. É no processo de interação, é no momento em que eu converso com outra pessoa, é no momento que eu coloco as minhas ideias em xeque, é no momento que eu coloco
os meus projetos, as minhas certezas, de frente com o outro, que elas juntam ali, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, é nesse momento que a gente reflete as nossas opiniões, as nossas decisões e as nossas posturas, né? Se a gente for conversar sobre política, por exemplo, existe uma discordância imensa. Se a gente for falar sobre religião, existem diferenças imensas sobre crenças de qualquer tipo, né? Em vários cenários aí. Mas é no momento que a gente está conversando com o outro que você começa a refletir. Nossa, mas será que é nessa linha mesmo? Será que é desse jeito que eu estou pensando mesmo? Quantas e quantas vezes, vou falar por mim, eu já não mudei de ideia porque eu conversei com outra pessoa e reformulei as minhas crenças. Não tem nada de errado nisso, né? Somos seres humanos em constante transformação, né? Então, isso é muito importante para a gente. Lembrar que, apesar do desgaste que a relação humana, que a interação com o outro traz para a gente, isso é fundamental para o nosso crescimento profissional e pessoal e no contexto social no qual nós vivemos. Não somos ilhas, não vivemos de forma isolada. Então, quando a gente trata essa diferenciação dos conceitos aí, é para que vocês percebam que no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, a gente precisa do outro para se desenvolver, né? E aí, na última aula, a gente fala sobre autoria e sobre plágio. Ou seja, muitas pessoas não sabem que plágio não é só a cópia inteira. Primeiro, né, o que é plágio? É a cópia. É a cópia não referenciada. É você pegar a ideia de outro autor como se fosse sua. E aí não é só a ideia, é também a parte da ideia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque plágio é crime. Né? Então, eu não estou falando de plágio somente no ambiente acadêmico, nós estamos falando de plágio em vários contextos, em vários ambientes nossos. Então, a gente já viu aí questões de plágio na música, questões de plágio em empresas. Eu até cito numa das aulas, teve uma das Copas do Mundo aí, que o mascote, a ideia inicial da Copa, foi entendida como um plágio de outros momentos, né, de outras situações, e toda ela foi descartada por conta disso. Então a gente vê muito disso na área da música, as pessoas dizendo, olha, fulano de tal roubou, né, plagiou a melodia. E muitas coisas, uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm conhecimento, é que até copiar de você mesmo é crime. Você está cometendo autoplágio. Mas como que pode isso? Por exemplo, você escreve um material para uma editora. E aí você vai escrever um outro livro para outra editora. E você vai lá no seu primeiro livro, pega partes daquele primeiro livro e junta com o seu segundo livro. Você pode ser processado por ambas as editoras por copiar o seu próprio material. Então não é porque você escreveu que é seu e você copia como você quiser. Dependendo de para onde você levou essa ideia, para onde você levou esse seu texto, você precisa também se referenciar quando você fizer menção a algum trabalho seu. Então a gente precisa ter esse cuidado com a questão da nossa escrita, do nosso trabalho, das ideias que a gente apresenta, né? Deixa eu ver aqui, o time do Inter de Miami, nos Estados Unidos, que foi fundado recentemente, foi processado pelo Internazionale por ter copiado o nome. Então, assim, depende de como foi feito o registro disso, né? Então, se a pessoa registrou, se tem registro disso. Por que a gente não vê muito essa questão aí, Luana, do autoplágio? Porque normalmente você mesmo não se processa. Você mesmo não diz que você copiou aquele material. Isso é claro, você não se coloca contra você mesmo, né? Só que, dependendo para onde aquele seu trabalho foi, sim, você vendeu o seu trabalho para alguém. Se você vendeu ele para alguém, você não pode vender o mesmo trabalho para outra pessoa se existe um direito de autoria envolvido ali. Então, é crime.
tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Se você, por exemplo, tem uma música, tem uma autoria de uma música, manda ela para uma gravadora e depois você faz em outra gravadora com a mesma melodia, com a mesma sinfonia, dependendo do seu contrato, você pode ser processado por isso. Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu trouxe aqui algumas palavras que são palavras de destaque dessa nossa unidade e que chamam atenção para que a gente possa destacar alguns pontos importantes que foram tratados na unidade 3, nesse nosso ciclo 3. Nós vimos aí, então, a questão, toda a questão que está sendo discutida aí, a questão da autonomia. Quando a gente fala de ser autônomo, a gente fala de formação de sujeito. Eu sou uma pessoa autônoma, eu estou buscando para mim mesmo o desenvolvimento da minha formação, do meu desenvolvimento profissional. E isso acontece muito através do processo de interação. Lá no comecinho eu coloquei para vocês. A gente, para ser autônomo, a gente não precisa trabalhar sozinho, né? A gente pode... autonomia, aí tem ela é contrária à questão de dependência, de depender de outro, mas não quer dizer sozinho, de forma isolada, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Na verdade, não é mais se você vendeu, pertence ao outro, é isso aí, né? Sendo assim, se torna plágio. É nessa linha que a Ana Clara colocou aqui. Então, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Todas as vezes que a gente fala de autonomia, de me formar enquanto sujeito, isso tem uma relação de interação com outra pessoa. É no processo de interação com o outro que eu me formo enquanto sujeito, né? Buscando esse meu desenvolvimento. E aí, todas as vezes que eu falo de autoridade, autoridade tem relação direta com autoria. E o que significa isso? Ser autor de alguma coisa, ser capaz de escrever sobre alguma coisa. Então, todas as vezes que eu pergunto assim, de quem é a autoria, né? Não é exatamente controle, né, Suelen? É muito mais essa questão de busca, de independência. Talvez se a gente falasse autonomia como uma questão de independência, eu vou atrás, porque auto tem relação com você, né? Como você conduz, como você caminha, você tem autonomia para isso, você consegue, não é exatamente controle, mas muito mais assim, independência, busca, caminhar sem depender de outras pessoas, sem depender de outras questões, ter condições de fazer o seu caminho ali, e aí tem relação com autoria, é ser capaz de criar as suas coisas. Quando a gente fala de autoria, nós estamos falando, eu sou capaz de autoria, de criar os meus textos, de criar os meus projetos, de criar as minhas propostas profissionais. Então, autoridade tem relação com autoria. Quando a gente fala, nossa, ele é uma autoridade no assunto, ele é autor, ele é capaz de falar sobre aquilo com autonomia, autoria, com capacidade, com tranquilidade sobre aquilo. E isso, gente, é uma coisa que a gente desenvolve. A gente não nasce autor das coisas, a gente desenvolve a autoria ao longo da nossa formação, né? A gente se torna capaz de sermos autores à medida que a gente se sente suficientemente capaz para conversar sobre aquilo. Quando é que você se sente capaz de fazer os seus próprios textos sem precisar buscar isso em outros textos, em outros livros? Quando você se sente à vontade para fazer os seus vídeos sem buscar ideias em outros vídeos. Quando você se sente autoridade, quando você se encorpa e diz, eu sou capaz disso. Então, é um termo bonito, é uma coisa chique, né? Você fala, nossa, eu sou o autor desse texto, eu sou o autor dessa música. É uma coisa que causa uma imponência, uma importância aí, né? E por que isso
é muito fundamental, né? Vocês veem que a interatividade, ela fica aqui isolada dentro dessa nossa comunicação, porque aqui é você e a máquina, né? E aí, todas as vezes que você é autor, que você é capaz de desenvolver essa autoria, você não está cometendo plágio. E aí, por que que o plágio é uma coisa tão negada? Por que que o plágio é uma coisa que é tão crime assim, né? O plágio, ele é tão problemático assim, por quê? Porque a gente fere a integridade científica. Imaginem, por exemplo, se o plágio não fosse um crime. Vamos imaginar se o plágio fosse algo permitido. Possivelmente nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós não teríamos aí desenvolvido a tecnologia, nós não teríamos aí desenvolvido legislações, nós não teríamos aí desenvolvido outras músicas, outras culturas. Por quê? Todo mundo poderia copiar de todo mundo, não é? Então, assim, a partir do momento que a gente é forçado a criar algo novo, que você não pode copiar, que você precisa buscar a sua independência, a sua autonomia, desenvolver algo novo, a gente progride com o desenvolvimento da ciência. Então, a integridade científica depende da autoria. Então, a gente avança dentro da ciência quando as pessoas são autores, são capazes, são autônomos, são capazes de desenvolver coisas novas a partir de alguma coisa que já é conhecida, né? Então, por isso é tão importante a relação entre esses assuntos e por isso o plágio é um crime. Ou seja, se todo mundo pudesse plagiar, nós não nos desenvolveríamos enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto tecnologias, nada disso. E aí, tudo isso envolve uma questão de, quando você busca uma autonomia, você está também buscando aí uma questão de autoaprendizagem. Gente, autoaprendizagem, a gente usava um tempo atrás, né, um bom tempinho atrás, o termo autodidata. Hoje em dia é muito complicado você dizer que você é um autodidata. Se você fala assim, nossa, eu aprendi sozinha a fazer tricô. Você aprendeu mesmo ou você foi no YouTube e viu alguém fazer? Se você foi no YouTube e viu alguém fazer, você não aprendeu sozinho mais. Mediado pela tecnologia, você aprendeu, mas não foi sozinho, né? Antes, vamos pensar se bem antes, né? Antes da internet, antes dessa quantidade de livros, antes desse conhecimento e dessa informação tão acessível que a gente tem, muitas descobertas foram realmente autodidatas. As pessoas iam pela experimentação, pela prática, faz, erra, para conseguir pôr alguma coisa para frente, né? Depois disso, é que elas começaram, a partir delas, a gente começou a desenvolver a nossa autoaprendizagem. A gente busca de forma autônoma, de forma independente. Então, essa questão aqui, ó, a independência, a gente vai de forma independente, de forma autônoma, buscar a nossa autoridade, desenvolvendo a nossa aprendizagem, autoaprendizagem. Mas hoje, nós não podemos dizer mais que nós somos autodidatas com tanta informação, tanta tecnologia, tanta fonte de conhecimento disponível para que a gente se aproprie delas, né? Então, hoje em dia, esse conceito de autodidata, ele é muito relativo aí. E tudo isso, quando a gente fere essa integridade científica, quando a gente comete questões de plágio no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, até mesmo no nosso meio social, quando a gente publica coisas que não são nossas, quando a gente apresenta um trabalho para uma empresa, alguma coisa que não é nosso, nós estamos cometendo algumas falhas aí éticas. E toda vez que eu falo de ética, eu falo de formação de sujeito, né? Então, as premissas da ética aí, elas estão perpassando por todo esse ambiente que a gente fala de plágio, que a gente fala de autoria, de autonomia, de integridade científica, tá? Então, em resumo, esse foi o assunto que nós tratamos no ciclo 3, ok? E aí, sobre a nossa atividade que está em andamento, né? A nossa atividade que está em andamento,
ela tem duas questões. E essas duas questões são duas questões abertas, nas quais vocês serão autores. Autores, o que significa isso? O texto é seu. Fale com propriedade, fale com as suas palavras. Você não precisa citar ninguém. Você precisa ser autor do seu texto. E são duas questões extremamente pessoais, né? Então, a primeira questão, eu dei para vocês dois materiais. Um texto, um vídeo curtinho do Rubem Alves, no qual ele fala qual é o papel do professor hoje, né? E um artigo, vocês não precisam ler o artigo inteiro, mas se tiverem disponibilidade, se tiverem interesse, a leitura está disponível aí na atividade, o link dele está na atividade aí, né? E aí, eu deixo alguns fragmentos para vocês. Esse texto da Obdália Silva, ela fala entre o plágio e a autoria. Qual que é o papel da universidade? E ela faz uma crítica pesada, pesadíssima, sobre por que nós plagiamos tanto hoje, né? De onde veio essa nossa prática de plágio, né? Então eu quero que vocês elaborem um texto. Nesse texto precisa conter essas três palavras: autonomia, autoria e plágio. E aí nessa questão aqui, então dentro do texto da Obdália, dentro desse texto que está disponível aí, o que ela fala? E esse recorte aqui, para quem não tiver tempo, não quiser ler o texto como um todo, esses recortes que eu trago para vocês na própria questão, eles já são suficientes para que vocês resolvam essa questão aqui, tá? Então, se não quiser ler o texto inteiro, apesar de ser recomendado, vocês podem ler só esse trecho aqui. O que esse texto da Obdália Silva fala? Ela fala que a cultura do papel sempre deixou na obscuridade e nos forjou leitores, produtores de textos. Forjou a nossa formação de sujeito. E aí é como se fosse lá atrás, né? Ou seja, nós nos formamos plagiadores logo na escola, quando a gente fazia os nossos trabalhos para ter uma nota e não para socializar. Ela diz que foi a escola que nos distanciou do objetivo de nos formar autores, que a gente não se aprendeu a se colocar. Então, lá atrás, quando a gente tinha, não tinha internet ainda, que a gente ia para a biblioteca, que a gente copiava da Barça para passar para o papel ao maço, isso já era plágio, né? Só que como era no papel, isso ficou no obscuro, isso não se discutia naquela época. Não quer dizer que o plágio passou a existir agora com a internet. Não é isso. Ele só ficou mais acessível. Mas lá atrás, quando as nossas crianças, ou nós mesmos, quando a gente pesquisava e faz a cópia ali do dicionário para cá, da Barça para cá, do almanaque para o caderno, isso já era plágio, né? Só que ela critica isso. Então, será que não foi a escola que nos formou plagiadores, que criou essa lógica de que era possível? Eu não estava fazendo um texto para que alguém lesse, socializasse comigo. Eu estava fazendo um texto para ganhar nota, né? E aí tem uma diferença muito grande. Se é para ganhar nota, eu preciso escrever o melhor possível. E, de repente, o melhor possível não é com as minhas palavras, é com a palavra de outras pessoas, alguém que seja mais autoridade do que eu. É aí que começa toda a discussão do plágio, né? Então, ela faz essa crítica nesse texto. E o Rubem Alves, no vídeo que está disponível aí para vocês, ele fala desse novo tipo de professor. O que o professor precisa hoje? Ele precisa nos ensinar a pensar. Ele precisa trazer aí alegria de pensar, da criatividade, que a missão do professor deve ser de provocar a inteligência e a curiosidade. E não aquele professor que repete o que está na apostila. Ele não tem que seguir o programa. E aí ele fala lá no finalzinho do vídeo dele, aprendido é o que fica depois do esquecimento. Então, quando a gente esquece tudo, o que ficou é o que a gente aprendeu. Então, ele tem essa fala nesse texto dele, nesse vídeo dele. O que eu quero que vocês façam? Um texto curto, de umas 10 linhas aí no máximo, né? Que vocês relacionem esse assunto que nós vimos aqui na unidade 3, nós falamos de autonomia, de autoria, de interação, de plágio,
né? Em 10 linhas aí no máximo, relacione esses fragmentos de texto da Obdália Silva com esse pedaço aqui do vídeo, ou com o vídeo do Rubem Alves, e se posicione em relação a isso. Tem que aparecer essas 3 palavras no seu texto: autonomia, autoria e plágio. Então, gente, é uma questão pessoal, tá? É uma questão pessoal, mas ela pede que você parta de contextos que são previamente estabelecidos. Então, você não pode ignorar a existência de um vídeo que foi dado como pano de fundo, dos recortes do texto da Obdália Silva e da unidade 3. Então, tome como base esse material para escrever o seu texto, relacionando esses 3 conceitos. O que é um texto reflexivo, crítico? O que a gente espera desse tipo de texto? Primeiro, o que o material está dizendo para mim? Qual a mensagem que ele quer me passar? Então, enquanto você está fazendo a leitura disso, vai fazendo algumas perguntas. Qual que é o teu conhecimento de mundo sobre esse assunto? O que você sabe sobre esse assunto? Como que você se posiciona? Você concorda com os posicionamentos que eles estão falando? Você discorda? Por que você concorda ou por que você discorda, né? Gente, ser autor de um texto exige prática, treino, e aí é uma busca de aprimoramento. Quanto mais você escreve, mais você se empodera e mais você se sente capaz de elaborar outros textos, tá bom? A nossa questão 2, ela vai na mesma linha. Eu trago alguns trechos para vocês que eu recortei do guia de estudos. Então, esse fragmento de texto que eu trago nessa questão 2 foram recortados da unidade 3 do guia de estudos. E eu quero que vocês façam, tendo esses trechos e o vídeo, aí já é outro vídeo, é o vídeo dos pinguins ali. Eu quero que vocês citem um exemplo de uma situação real no seu dia a dia, profissional, educacional ou familiar, em que seja possível perceber que tem ligação com pelo menos 2 desses termos: autonomia, interação e colaboração. Escolham 2 termos desses e deem um exemplo. Olha, no meu dia a dia, com os meus filhos, eu percebo a autonomia deles quando eles levantam e arrumam a cama, e quando eles colaboram entre eles para um arrumar a cama e o outro limpar o xixi do cachorro. Alguma coisa nesse sentido. Eu quero que vocês percebam o conceito que está sendo trabalhado aqui: autonomia, interação e colaboração, e relacionem 2 desses termos com um exemplo na sua vida pessoal, profissional ou familiar, que você percebeu a relação entre 2 desses termos. E aí eu trago esse recorte de texto do guia de estudos, da unidade 3, e o que eu estou falando aqui? Autonomia não significa aprender sozinho, sem a ajuda do outro. Ela tem muito mais a ver com um certo grau de independência. A interação influencia a formação do caráter do sujeito. O homem sozinho não seria suficiente para o processo de aprender. Interação social é essencial para a construção de novos saberes. Ou seja, é no momento em que eu interajo com o outro que eu construo os novos saberes. Isso está no guia de estudos. E aí tem uma animação, um videozinho curtinho ali, que eu deixei para vocês, quem já viu o vídeo ali, né? O que é esse vídeo? Ele mostra, por exemplo, a formiga sozinha não dá conta do tamanduá, mas quando elas se juntam, elas dão conta de derrubar o tamanduá ali. A mesma coisa, os pinguins, os caranguejos se protegendo ali. Sozinhos eles não conseguem, mas em grupo eles são mais fortes. Então, você vai partir desse vídeo, dessa animaçãozinha, vai partir desses fragmentos de texto e vai construir um texto. Você vai citar um exemplo da sua situação real, né, do seu dia a dia, e nesse seu exemplo você vai relacionar esses dois conceitos desses 3 que foram colocados ali: autonomia, interação e colaboração. Cite um exemplo qualquer no seu dia a dia, né? Deixa eu ver, a questão 2 ficou clara, mas eu estou com dúvida na questão 1. Não entendi muito bem como fazer esse texto. Vanessa, aqui na verdade, na questão 2 ficou clara. A questão 1,
você vai pegar essa parte de texto, esse recorte que está na atividade aí, que são trechos do artigo da Obdália Silva, você vai pegar o vídeo do Rubem Alves e você vai construir um texto de no máximo 10 linhas dizendo: você concorda com o que eles estão falando? Você concorda com as afirmações da Obdália de que foi a escola que nos forjou plagiadores? Você concorda com o Rubem Alves quando ele fala que o professor ele não tem que seguir um programa, uma apostila? Você concorda com essa questão da autonomia, do plágio? Como que você se posiciona em relação a isso? Ou seja, crie um texto no qual você diga o que você acha desse material que você está lendo aí. Isso é... Professor. Oi, bem, pode falar. Regiane, boa noite a Boa todos. noite. Tudo bem? Eu estou entendendo mais ou menos a Vanessa aí. Eu acho que é a dúvida minha e creio que dos demais, não sei. Mas como você fala em relação à autonomia, autoria e plágio, você refere que a gente tem que colocar essas 3 palavras dentro do contexto das 10 linhas? Isso, você vai construir o seu texto e você precisa citar essas palavras enquanto você está construindo o seu texto. Ou seja, o nosso texto fala sobre isso. Ou seja, se você pegar esse recorte aqui, nós estamos falando de autoria, nós estamos falando do professor que precisa criar pessoas mais autônomas. Então, o que eu quero? Que essas palavras, elas têm que aparecer no seu texto, de forma contextualizada, falando desse material. Então, fazer um texto síntese, curto, pequeno, objetivo. De repente, numa mesma linha, você consegue pôr 3 palavras de uma vez, né? Então, a gente pode falar assim, olha, o processo de autonomia implica na pessoa ser capaz de ser autor dos seus próprios materiais sem cometer plágio. Ou seja, já falei as 3 palavras. O texto da Obdália Silva diz que nós fomos desenvolvendo a nossa ideia de plágio enquanto nós estávamos ainda na escola, porque a escola não desenvolveu em nós autonomia, ela não fez com que fôssemos autores dos nossos próprios textos. Então, vocês vão falar alguma coisa assim, em linha geral, relacionando as 3 palavras-chave no seu texto. Nesse texto, tem um texto, né? E tem o Rubens Alves, que eu estava assistindo o vídeo, inclusive sou professor de matemática. Ele fala como professor, né? Que a gente tem que não fazer eles decorarem, mas sim entender o porquê das coisas, né? Mas eu posso usar um dos 2 ou eu tenho que usar o texto e o vídeo? Na verdade, Regiane, eles estão fazendo uma complementação ao que a gente viu. São materiais complementares, né? Então, se você falar de autoria, de autonomia, de plágio, você está se referenciando aos 2 documentos. Você não precisa diretamente mencionar no vídeo do Rubem Alves, no texto da Obdália, não. Enquanto você escreve seu texto, se você citar essas 3 palavras, você vai estar fazendo relação a isso. Em algum momento você precisa se posicionar em relação a alguma coisa. É um texto crítico, né? Se é um texto crítico, é esperado que você se posicione. Você pode se posicionar em relação ao vídeo do Rubem Alves, você pode se relacionar, se posicionar em relação à ideia da universidade, da escola de formar pessoas plagiadoras. Então, citando as 3 palavras, você já está mencionando os 2 materiais, né? E aí você se posiciona em relação à parte que mais couber aí, o que mais você se sentir confortável em relação a isso. Tá. Cadê? Deixa eu só ler aqui. Se for o caso, fazer mais linhas é considerável também? Letícia, é considerável também. Por que a gente dá esse direcionamento de número de linhas? Para que vocês tenham um norte, para que vocês saibam mais ou menos, né, que aquele tamanho de texto é suficiente para você fazer isso, né? Não é assim, olho de santo, né? Tem que ser 10 linhas, tem que ser, não. É mais ou menos, aproximadamente, para você saber que eu não estou esperando 2 páginas, mas também não estou esperando 2 linhas, né? É mais uma métrica para que você se posicione em relação ao seu texto, se ele está num tamanho coerente ou não.
Na questão a Francirene, na questão 2, podemos descrever algo que aconteceu e que vivenciamos interação, ou precisa ser, pode ser algo que você vivenciou, alguma coisa sua, pessoal, né? Não tem certo e errado aqui. Tem se você está citando um exemplo que tem relação com esses conceitos. Pode sim, tá, Francirene? Tem problema se eu não conseguir entregar até amanhã? Não tem problema, tá, Leia? A gente pede que vocês entreguem até aí semana que vem, porque a gente tem já avaliação na próxima semana, né? Então é ideal, a gente tem a avaliação, que é o dia 20, e aí é bom que você já tenha todas as suas atividades corrigidas, para que você também saiba como você está para ir para fazer a avaliação, né? Não tem problema, então, não entregar até amanhã. Na questão 2, não está claro se deve ser da nossa vida pessoal, mas uma situação real de qualquer pessoa que está correto. Tanto faz, Vanessa. É um exemplo do dia a dia, alguma coisa que você relacione com o seu dia a dia, com o dia a dia de outra pessoa, desde que você consiga relacionar isso às palavras que foram colocadas ali, 2 desses conceitos, numa situação real da sua vida ou de qualquer outra pessoa, não tem problema, tá? O Wesley, eu vou olhar aqui que dia que sai o ciclo 4, eu acho que é essa semana ainda, logo que vence a atividade, deixa eu ver como que tá aqui, dia 11 de março o ciclo 4 fica disponível, só que o ciclo 4 não tem atividade para entregar, tá, Wesley? O ciclo 4, a atividade dele é liberada junto com o ciclo 5, então a gente libera o ciclo 4 e a atividade é liberada junto com o ciclo 5. Professora, que consta que o ciclo 4, né, a próxima aula dia 16, e você vai dar orientações sobre a prova, né? Isso mesmo. Aí, na próxima aula, eu vou falar sobre o ciclo 4 e já vou dar alguns direcionamentos sobre a prova, né? Que a prova já é no próximo fim de semana, né? Na outra semana seguinte, né? Cadê? Deixa eu ver se quem mais perguntou aqui. Podemos usar autor, autônomo? Pode sim, tá, Emanuele? Sinônimos também pode. Não vai conseguir entregar amanhã, tudo bem. Até a avaliação, não. Tudo que a gente trabalha na avaliação, Priscila, são assuntos abordados nos ciclos 1, 2 e 3. Ciclo 4, apesar de ser liberado essa semana, não é assunto trabalhado na avaliação. Aí não é exatamente uma revisão, a gente aponta os principais pontos, Wesley, que foram trabalhados nos ciclos 1, 2 e 3, só como uma retomada de conceitos, né? Mas eu vou fazer isso sim na próxima aula. Na prova são ciclos 1, 2 e 3, Suelen. Oi, pode falar. Boa noite. Então, eu já entreguei minha atividade, certo? Só que no meu texto eu coloquei a palavra autonomia, mas eu não coloquei a palavra plágio. Mas eu coloquei uma frase sobre plágio, mas eu não coloquei a palavra, entendeu? Aí eu perco ponto. Então, a gente tem que ver se está contextualizado. Se tiver contextualizado, Rosilene, não tem problema. Se você quiser refazer, a gente pode também pegar o seu texto, copiar ele, devolver para você, e você apaga e faz de novo. A gente recorta antes de apagar para te devolver, se você quiser refazer. O que é importante? Que na orientação, a gente fala, cita as palavras, mencione as palavras, né? Elas precisam conter no seu texto. É critério de avaliação, né? Então, se você se sentir mais à vontade, eu posso pegar o seu texto, envio no comentário da atividade para você aí, apago e você ajusta e posta ele de novo, tá? Se você quiser, a gente pode fazer isso, Rosilene. Mas aí eu perco ponto por não ter colocado. Então, eu tenho que ler o seu texto. É verdade. Assim, sem ler, eu não consigo saber se você atendeu ou não o que está lá, tá? Não, eu entendi. Eu coloquei uma frase sobre plágio. Uma frase não, meu texto tem sobre plágio. Só que eu não coloquei a palavra plágio. Então, eu dou uma olhadinha lá e te falo, Rosilene. Você só posta aqui no chat para mim qual que é o seu nome completo, que eu não estou visualizando o nome completo aqui, tá bom? Tá Tem joia. muita telinha aberta aqui, eu não estou enxergando o nome completo. Cadê? Eu já entreguei, já foi corrigido. Que bom, Laura. A tutoria aqui, elas são rapidinhas. Não dá nem tempo da gente respirar, eles já fizeram. Bom, gente, então
é isso. Era essa orientação geral que eu tinha para vocês hoje, né? Esse resumo geral aí da atividade. E aí, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, é nessa linha, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Se tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar aí para o pessoal, nos comentários particulares, que a gente vai acompanhando vocês. Rosilene Fátima Gonçalves. Ok, Rosilene. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Essa aula vai ficar disponível, Camila, daqui a pouquinho não, eu tenho uma aula daqui a pouco, logo que eu tenho nas aulas de hoje, eu já subo para vocês, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Outro, boa noite, tchau, tchau. Boa noite.